Fala, torcedor americano, sejam todos bem-vindos a mais um Alvirrubrocast. E hoje, dia 22 de janeiro, é dia de estreia do América na Copa do Nordeste. Estamos nós aqui na Arena das Dunas, meus senhores, vocês não ouviram errado não, nós estamos na Arena das Dunas com um convidado especial para bater um papo nesse pré-jogo ao vivaço, mais ao vivo do que nunca. Eu, você, o Osmar e certamente todo mundo. Deixa eu só dar uma panorâmica para você ver como tá linda a Arena das Dunas. A Arena das Dunas já com todos os cones preparados ali para o time do América, que logo mais provavelmente vai entrar em aquecimento para aí sim, depois descer para os vestiários, de maneira definitiva voltar e concorrer atrás desses 3 pontos que é para lá de especial. Osmar Ferreira, eu e você juntos aqui, recebidos por um convidado para lá de especial, vou fazer você das honras da casa e dar bem-vinda ao nosso convidado. Boa tarde, Jessé. Boa tarde, torcedor americano. Ricardo Bezerra, aqui um grande americano de longa data. Ricardo Bezerra, seja bem-vindo ao Alvirrubrocast. Ricardo, primeiramente eu gostaria de saber o seguinte: o que é que você não foi no América? Olha, eu no futebol, acho que só não fui jogador de futebol, apesar de ter treinado. Na época tem infanto juvenil, treinei, o treinador era até Sombra, um ex-goleiro do clube. Mas joguei anos e anos, fui campeão do Nordeste, campeão estadual, campeão da Taça Cidade Natal pelo América, com Arthurzinho treinador, Arthur Ferreira. E dirigente, eu fui muitos anos dirigente, hoje sou conselheiro e muito feliz, né? Cheguei a assumir 2 meses a presidência do América, numa interinidade. Fui vice-presidente, diretor de futebol, vice de futebol, essa nomenclatura às vezes varia. Mas com muita satisfação, dediquei um bom tempo da minha vida ao América. E tudo por gostar do clube, por amor e para querer, torcendo para o América sempre realizar melhor. Como dirigente, tivemos várias conquistas, né? As principais, inclusive ao lado do presidente Gustavo Carvalho, quando subimos da C para B e da B para A consecutivamente. E foi a primeira vez que um clube conseguiu isso. Aí depois de Ipatinga e outros conseguiram, o próprio Fortaleza. Mas o América foi o primeiro a passar da C para B e da B para A consecutivamente. E se a gente tem a realidade de hoje, que todos os clubes têm uma grande receita da Série A, o América tinha dado bem mais trabalho, talvez permanecido há vários anos. Só que na ocasião era uma justiça, era a época do Clube dos 13, e aí o América era quem menos recebeu no máximo 3,5 milhões a dinheiro da época. E os outros recebiam 8, tipo assim, o Náutico 8 milhões, outro adversário ao nível do América, que eu não me lembro se tipo um Goiás 12, e os demais, né, o dos clubes do 13, 30 milhões, 20 milhões, como é que você vai competir? Então, mas o América subiu dessa vez, eu era o vice de Gustavo Futebol, junto com o Paulinho Freire, junto com o Roberto Marques, Roberto Bezerra, meu irmão, e ele sempre com a ajuda de todos, né? O América sempre foi muito unido, lógico que ocorreram algumas divergências depois, mas nada mais sério. E participei das conquistas do América, no período do centenário também, Gustavo presidente, eu lá com um grupo grande trabalhando, sempre com a ajuda dos outros grandes americanos. E não participei diretamente, mas com uma pequena ajuda, porque aí no caso foi Eduardo Rocha, Zé Maria Figueiredo, que tiveram grandes conquistas no América, inclusive o acesso, o título inédito de campeão da Copa do Nordeste, né? Então, mas participei de tudo, mas tudo com muito amor, com muita dedicação. E quando eu participava, e sempre que participo, uma das características minhas é estar muito próximo do plantel, o que é muito importante, ter diretor próximo do plantel, sentindo o dia a dia, e não deixando as coisas mais desagradáveis continuarem e potencializando o lado bom do plantel, de união de plantel, do que o futebol precisa fora de campo. Ricardo, é muito comum o torcedor ouvir isso aí na época que não existia a SAF, amigo no América. Existia, você pode afirmar que se existia ou se não existia o tal do fogo amigo, que o dirigente assume um grupinho que fica querendo jogando contra. Existiu isso no América ou não? Olha, pessoas falam, mas eu diria o seguinte: é difícil um clube ter uma união e uma paz como a do América.
com qualquer dirigente que assumisse, fosse Gustavo, fosse Eduardo, Padangue, Hermano, Roberto, Cláudio Bezerra, qualquer um. Sempre contou com o apoio de todos. Agora, às vezes a vaidade atrapalhou um pouco, né? E raramente houve atritos, mas chegou a ter entre alguns nomes do nosso futebol, que fazem o América. Mas Padangue, Eduardo, Ricardo, Roberto, Gustavo, Paulinho, Cláudio, Hermano, Cláudio Emílio, Marcos Meira Pires, são muitos nomes, até chato você falar que você esquece alguém, mas foram nomes que sempre estiveram juntos. E juntos é que o América, contra as grandes conquistas, o América estava bastante unido. Nunca houve uma desunião. Alguns pequenos atritos, mas sempre os que não estavam no atrito buscavam abafar isso e estarmos unidos. E eu ouvi muito de dirigentes de outros clubes dizendo isso. Se o nosso clube tivesse a união que vocês têm no América, seria melhor, e seria mesmo. Então, não tem o que reclamar. Alguma coisa há. E com a chegada da internet, a rede social, aí se agrava, porque se espalham coisas verdadeiras, como se potencializam coisas, como inventam coisas. Mas eu diria que o América é unido. E agora com a SAF, falta um pouco mais uma aproximação da SAF com o clube. E eu acho que nessa gestão atual da SAF, como a gestão do América com o Hermano, como o Conselho do América, tem que partir para isso, para a gente ter realmente uma união necessária para conseguirmos os acessos, ajudarmos uns aos outros, porque somos um clube só. O América não vendeu o futebol dele, o América entrou numa parceria. O América é sócio com um percentual e a SAF com outro percentual maior, mas estamos no mesmo barco. Dá para fazer com esse som? Mas acho que vai parar, né? Será? Ao vivo, né? Ao vivo. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui, nós estamos com um som aqui ao fundo aqui, a gente pede desculpas aí aos nossos ouvintes. O torcedor vai ser compreensivo, mas espero que nos ouça bem. Ricardo, existe gratidão no futebol? Gratidão existe. Agora existe muita ingratidão. Por exemplo, o jogador de futebol, o dirigente tem que ter um sangue de barata, porque o jogador, a direção faz tudo pelo jogador. Na hora que ele quer sair do clube, porque pode ser uma oportunidade maior, normalmente os clubes dão atenção, tratam bem. Mas quando é o inverso, aí parece que não houve nada de atenção do clube. O jogador entra na justiça e passa a ser outra pessoa, né? Muitas vezes influenciado pelos seus empresários. Mas faz parte do jogo. O jogo de futebol não é um jogo tão simples, é um jogo pesado. Mas o importante é o clube fazer a parte dele. Não, eu me refiro à gratidão do torcedor, porque, por exemplo, o Gustavo Carvalho, ele tirou a América da Série C e levou até a Série A. E a gente vê uma certa ingratidão por parte de alguns torcedores, não são todos. Você já foi vítima dessa ingratidão, mas o que é que você analisa em respeito à gratidão ou ingratidão por parte do torcedor? Existe isso? Existe, porque o torcedor, ele antes da ingratidão, o torcedor só está satisfeito quando a bola está entrando a favor do clube dele. O América e o ABC, por exemplo, o que perder um turno vai reclamar do seu dirigente, vai achar coisas que não existem, vai potencializar algumas falhas. Isso em todos os clubes existem. Agora, a ingratidão do torcedor, eu passei, porque na hora que fizeram com o Gustavo, fizeram comigo também, porque nós somos unidos e a gente sabe o que Gustavo se sacrificou. Quando o Gustavo assumiu o futebol, o América tinha 2 ou 3 jogadores. Um grupo chamou o Gustavo, me chamou, para tomarmos conta do Alecrim. Foi quando o Gustavo disse, o Alecrim não, mas se for para o América eu ajudo. Aí foi exatamente, o América não tinha ninguém para assumir. E estava na Série C, tinha sido rebaixado para a Série C, Gustavo assumiu, fez o trabalho no estadual e já no brasileiro subiu da C para B. E consequentemente subiu da B para A, uma coisa inédita, com um esforço imenso dele em todos os aspectos. Naquela ocasião, não cabe muita gente ficar retomando, mas a rede social já estava tendo influência e houve um trabalho de algumas pessoas na rede social. Como ninguém tem prova, não podemos dizer. Então houve através de alguns grupos,
fizeram uma caveira de Gustavo inexistente, o torcedor acreditou. Então não tenho raiva do torcedor, não. Eu só gostaria de ter a prova de quem manipulou. Umas pessoas a gente identificou, porque um dia foram para frente da cabine, lá ainda no antigo Machadão, fazer gozação com o Gustavo. Eu estava na cabine, ao lado de Gustavo. Tinha até pessoas que hoje nem participam mais da imprensa esportiva, e não participam por isso, deve ter tido atitudes erradas em tudo que é canto, que estavam lá no meio do pessoal, e não só na pequena audiência que tinha na rádio deles, mas, que era pequena audiência mesmo, mas estavam lá fazendo o coro, né? E na rede social, eu não sei porquê, alguém foi fazer a caveira. Não sei se misturaram política com futebol, não sei se foi... Não interessa. Para mim passou. O importante é a consciência tranquila de Gustavo, que tem realizações no América, junto com quem ajudou a ele, realizações realmente únicas. Porque o América subiu uma vez para a Série A, aí quem estava à frente era Eduardo Rocha, era também o ex-presidente Figueiredo, né? Zé Maria Figueiredo, com o filho Oswaldo. Eduardo, um baluarte lá também à frente, também pagando pesado para conquistar o que conquistou, né? Então o que acontece é o seguinte, a ingratidão existe, mas normalmente ela é trabalhada por grupos, por pessoas. Eu acho que a torcida, aos poucos, ela, além das histórias do América, vão saber o que a Gustavo fez, o que os sócios de Gustavo junto com eles fizeram, que sou eu, Roberto, Paulinho Freire, né? O que a Destaque fez. E fizemos por amor, por vontade. O que vale é o registro pra gente. Mas eu digo o seguinte, é difícil o torcedor que não sofra injustiça. A não ser que o mandato dele ele só faça ganhar. Mas é impossível. Se ganhar, ele renova o mandato, aí vai perder. Porque não tem ninguém que só ganhou. Como também não tem ninguém que só perdeu. Ricardo, a gente sabe nos bastidores, a gente conhece alguns dirigentes, conversa com os dirigentes aí. E alguns dizem, né, que colocou muito dinheiro no América, outros colocou pouco, outros dizem que não colocou. No seu caso, você chegou a colocar dinheiro no América, no seu bolso? Olha, não tem ideia de dirigente e não coloca alguma coisa. A gente, nós 4 sócios, colocamos também através da nossa empresa, a Destaque. Eu até brincava o seguinte, que as esposas da gente criticavam, mas a gente dizia, não, a gente tá botando na camisa Carnatal, porque é bom para a imagem do evento. Mas eu diria que uma propaganda bem mais barata numa TV Globo, por exemplo, vendia muito mais abadá e camarotes do que na marca do América. A gente se enganava, tinha uma justificativa para poder ajudar. Lógico que foi interessante, mas para você ver o trabalho que se teve, veja as grandes conquistas do América, que em várias delas a camisa tem Carnatal nos peitos, na parte principal. Não era o patrocínio tão caro, mas era o maior na ocasião. Então isso foi no acesso da C para B, da B para A, foi em outros títulos, né? E participamos. Então todos botam um pouco e alguns colocaram mais. Mas eu acho que fez parte, colocou-se o que podia colocar. Uns colocaram emprestado, depois receberam, mas o empréstimo, se o América fosse pedir alguma entidade financeira, o empréstimo seria altíssimo e alguns emprestaram sem juros, que é deixar o dinheiro dele aplicado não só no mercado financeiro, mas poder aplicar em terrenos, em patrimônio, mas resolveram emprestar uma América sem juros anos e anos. Como outros doaram, tem história também bonita, como o senhor Adalberto de Souza, que ele, na hora do sorteio do carro, ele comprava 20 ingressos, 25 ingressos, e quando era sorteado, ele pegava um valor mínimo e devolvia o carro ao América para outro sorteio. Quer dizer, então os clubes América ABC têm essa história, América ABC, Palmeiras, Corinthians, Sport, Náutico, Fortaleza, senão não teriam conseguido viver 100 anos. Pois é, Ricardo, eu sou de uma época que no Castelão, né, a torcida do América era em torno de 30%, no clássico era 30%, 40% e o resto era ABC. No máximo. E meu pai, ele atribuiu o crescimento do América, um dos motivos, é claro que tivemos os acessos, né, a conquista da Copa do Nordeste, os acessos, mas ele atribuía um dos sucessos do América, o crescimento ao Carnatal. É verdade, nós 4 sócios do Carnatal, até
nos 30 primeiros anos do evento, todos 4 americanos. E a destaque, eu não vou deixar de dizer, meu irmão Roberto é uma pessoa de marketing, ele é administrador, mas de marketing, ajudou muito a fazer festas na Machadão, a criar coisas, e a gente patrocinando, junto com um grupo foi muito forte na América, sabe? Os 4 da destaque, que eu já citei, Eduardo, Padangue, Hermano, nós estivemos sempre muito unidos e fazíamos muito, logicamente com o aval, né, de Dr. Zé Rocha, que foi o mais constante durante esses anos todos, nos apoiando, nos dando um sustentáculo assim de apoio dos dirigentes mais experientes. Dr. José Santos é outro, né, como o Fernando Mese, como diversos, Dr. Senhor Adalberto de Souza, que eu já citei, sempre incentivando, apoiando qualquer promoção, inúmeros dirigentes, né? Mas Zé Maria Figueiredo, Henrique Gaspar, que foi presidente, vários, diversos. Então fizemos um trabalho muito grande. E o mais importante, Osmar e Gessé, não é, eu diria, o dinheiro, é importante. O mais importante, que não somam, por isso vem a gratidão, é o tempo de trabalho que você dá. Às vezes meus sócios me liberavam de estar assim, há 2 meses, a 3 meses do Carnatal, para eu acompanhar viagens, que tem que ir um dirigente na delegação. Aí Gustavo, presidente, tinha as atividades dele também, cuidando do Carnatal de uma parte, e eu era muito liberado para acompanhar o clube, né? Viajei muito, Moura, um grande parceiro dessas viagens, né? Era o gerente de futebol, e era importante estar presente. E você vai olhar o tempo de trabalho que você está cuidando de coisas do clube, federação, no CT, buscando jogadores. Passava 10, Paulinho, quantas vezes Paulinho Freire viajou o Maranhão, para o Rio Grande do Sul, com João Maria Belmont, comigo mesmo. Viajamos várias vezes para o interior de São Paulo, no Campeonato Paulista, só para ver jogadores para indicar para o América, né? Então esse tempo de trabalho é uma coisa assim impressionante, que tem que ser muito valorizado. É quando um dirigente entra num clube, todo mundo vai dizer, o negócio dele vai cair, porque ele vai, aquele negócio de tem que ter o olho do dono. O cara passa a deixar com os filhos, com o gerente, e vai atrás de resolver as coisas do clube. Hoje, com esse profissionalismo de SAF, como Fortaleza também realizou um grande trabalho profissional, Ceará, Bahia, aí o dirigente realmente é remunerado e tem que ser. Mas na nossa época, até 5 anos atrás, 10 anos atrás, até passagem, a grande maioria era do bolso da gente. Logicamente, se na Série A não precisava, que eram tantas passagens que sobrava até. Mas em Série B, Série C, o número era pequeno, era melhor levar mais um atleta do que um dirigente. Quem for paga do seu bolso. E aí, assim foi feito por todos nós. Eu não estou dizendo os 4 da destaque, não. Todos nós, o cara puxar o talão de cheque, passar 20 cheques e adiantar para os jogadores, e depois ver como é que ia cobrir os cheques dele. Eu vi Eduardo Rocha fazer isso, vi Padangue fazer isso. Quer dizer, a hora de trabalho é também fundamental. Ricardo, Natal é uma cidade com 800 mil habitantes, né? A gente tem alguns comerciantes fortes, mas que não investem no futebol local. É possível fazer uma equipe competitiva, uma América competitiva hoje, sem a SAF? Olha, eu fui sempre a favor da SAF, porque o clube que não partir para esse modernismo, né? Futebol já é um grande negócio. Há pouco tempo você tinha uma folha a dele de hoje de 200 mil, 250 mil, uma folha de atletas e comissão técnica. Você disputava uma Série C, às vezes até uma Série B. Hoje, com menos de 600 mil, na C e na B, você não vai almejar possibilidade de acesso. E os clubes se tornaram sem condições disso. Então, aí você diz os dirigentes. Antigamente eles não faziam uma conta 10, 15 dirigentes do América e resolver o problema de uma folha, para depois ver como é que recebia esse dinheiro, se recebesse. Hoje em dia, se você puxar 300 mil, 15 dias depois precisa mais 400, a realidade é outra e só vai com esse profissionalismo, com grupos investidores ajudando o clube. O Fortaleza, que é um exemplo que cresceu muito ultimamente, mas está montando uma espécie de SAF, só que partindo a iniciativa do próprio clube, com a abnegados do clube, mas vão procurar grupos de investidores para fazer parte do projeto.
mas eles querem ter o comando do futebol. Então isso aí, se for viável, é interessante. Mas você vê que hoje o ex-presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, ele hoje, mais do que ex-dirigente, ele é um executivo de futebol. Ele está sendo remunerado para ter uma empresa gestora de futebol. Ele tem uma remuneração do Fortaleza, mas ao mesmo tempo tem o amor do clube, a história como abnegado. Mas esse formato Fortaleza é interessante. Mas o América não tinha tempo, na minha opinião, de formatar tudo isso. O Fortaleza tem uma condição melhor, um estado mais rico, então está conseguindo. Mas é uma exceção. É como o Flamengo também é uma exceção, que não está indo na busca de SAF. Aí o Palmeiras, as pessoas perguntam, é uma espécie de SAF, porque existe um grupo investidor que é exatamente o grupo da atual presidente do clube. Mas tudo começou com o banco dela e do marido, que resolveram investir milhões no Palmeiras e gostaram. Futebol, as pessoas se apegam, mas ela está também partando para um profissionalismo, porque tem uma hora que até uma estrutura rica como o banco da presidente vai sentir, né? E ela está partindo para outra formatação, mas por enquanto a exceção é Palmeiras, mas não é exceção como o Flamengo. Para mim a exceção no Brasil é o Flamengo. É o único que não está tendo que correr atrás, está se mantendo com suas próprias pernas, por ser o maior clube do Brasil, a maior torcida e um grande trabalho que os dirigentes recentes fizeram, sanando as dívidas do clube para dar essa condição. Ricardo, você foi diretor de futebol mais de uma vez, né? Algumas vezes, né? É muito difícil lidar no dia a dia com o futebol, com o jogador de futebol? Tem um lado que não é não. Porque você cumprindo e o time acertando em campo, mesmo que não seja campeão, mas disputando, brigando para ser, em série C e série D tem que subir mesmo. Na série B você se mantendo já é um trabalho bem feito. Então é agradável demais. O principal no futebol é você cumprir com os jogadores. A sua palavra você não pode perder a moral. Então o jogador de futebol um futebol é diferente, né? Você ganha uma premiação para realizar ganhar um título. Talvez nem fosse justo isso, mas existe. Como existe também, você atrasando até o dia 10 do mês, o jogador não reclama. Se estiver atrasado, entrando no segundo mês, e você reunir o plantel e fazer um calendário de pagamento, eles aceitam. Se você cumprir, está resolvido. Agora, se falhar, disser que vai pagar, vamos dizer, no dia 16 de tal mês e chegar dia 17 e não tiver pago, você quebrou sua palavra. No América nunca se quebrou. Nenhum dirigente da América quebrou. Quando acertou e resolveu. Mas é isso, salário em dia e bola na rede é o principal. Em alguma coisa, Ricardo, que você passou ou fez, alguma ação que você fez como dirigente do América que você se arrepende? Uma contratação que você fez, gastou muita energia, até dinheiro, e você se arrepende de ter trazido aquele jogador, ou alguma outra coisa que você se arrepende? Não, o que a gente se arrepende às vezes, que é o perigo de clube de Série D e Série C, é numa contratação que você tem que correr o risco. O jogador já é veterano, já tem um histórico de contusão, mas você tem que trazer um jogador para fazer a diferença em campo. Quando você traz um Souza como o nosso capitão hoje, é uma felicidade, porque é um rapaz, pelo que a gente observa, um excelente profissional, se cuida, joga quase todas as partidas, é poupado uma vez ou outra, mas muitas vezes você traz, o cara joga um mês, depois volta a contusão e não tem jeito dele recuperar e aquele dinheiro vai pelo esgoto. Aí você se arrepende um pouco, mas é uma atividade de risco. Você numa Série C e numa Série D, ou você arrisca com jogadores veteranos, tentando que eles rendam ainda, ou você vai ter que arriscar com garotos da base e ver se eles realmente no profissional apresentam o mesmo futebol que apresentava na base. Essa dificuldade nós estamos tendo porque uma falha o América teve, vamos dizer, nos últimos anos, o América não teve potencial financeiro para cuidar do profissional e cuidar da base. A nossa base realmente há muito não revela grandes jogadores, então tem que se partir mesmo para a contratação
de alguns veteranos e algumas garotas da base vindo de outros clubes. Então está muito difícil montar o futebol, até porque está muito caro, e com a chegada das SAFs, tem determinados clubes, vários clubes no Brasil que não tem potencial de contratação e hoje tem. São concorrentes. Clubes sem tradição, de camisa, como o Atlético de Minas Gerais. Então você tem um concorrente que surgiu, foi criado sem passivo, sem dívidas a pagar, né? E só com a receita que estão tendo agora para montar um grande time, porque um grupo de investidor criou uma SAF ou outro modelo parecido para investir naquele clube. Então, por exemplo, eu digo muito, a América ABC, se não acertarem numa SAF ou no outro modelo de busca de investidores, corre um risco de um Santa Cruz, de Lupes e Quebra-Osso, que são competentes, fazer a parceria com um grande grupo e vão ter muito mais dinheiro que a América ABC e dívida zero, pendência financeira zero. Na sua opinião, Ricardo, depois de muitos anos, 7 anos, né, a América saiu da Série D para a Série C, foi justamente no momento que a SAF chegou ao América. Na sua opinião, o que foi que aconteceu para o América ter esse fracasso de mesmo no ano seguinte ser rebaixado? Olha, eu sei o seguinte, a SAF gastou. E a série D, esses 3 mata-mata, eles são cruéis. E normalmente é muito possível ir para a disputa de pênaltis, que é um cara ou coroa. E às vezes irresponsabilidade de um determinado atleta que o dirigente nem o treinador pode fazer nada. Porque aquele pênalti que o nosso jogador bateu contra o Retrô, que tirou a nossa possibilidade de acesso, aquilo foi de uma irresponsabilidade tremenda. Porque eu tenho certeza que durante a semana, durante os treinamentos, ele não bateu nem um pênalti daquele. Aí na hora inventa de fazer um rebolado. Então, quer dizer, é difícil, o importante, e se Deus quiser o América vai sair dessa Série D e da Série C também, é tentar não voltar. Porque a cada ano o retorno à Série B está mais difícil, pelo acréscimo de concorrentes. Você vê hoje uma Portuguesa de Esportes, já está na Série A do Paulistão, já está com a SAF. Quer dizer, passa a ser mais um adversário que estava morto há 10 anos, a Portuguesa. Não tinha jogo a América ABC, clube de Série B com a Portuguesa de Esportes. Hoje está um potencial, um clube de São Paulo com a SAF grande, já retomou o lugar dele na competição no Paulistão. E como tem o Atlético, a Portuguesa de Esportes, vão ter 20 e 30 clubes surgindo a cada ano, pelo menos 10 a cada ano, disputando Série D. E vindo com a condição que os outros adversários não tinham antigamente. Antes dessa queda do América, nesses últimos 7 anos, 8 anos, o América, quando caía, subia no ano anterior. Subia e ficava. Agora nós temos que ter competência para subirmos o mais rápido possível, porque ou a coisa vai piorar, a não ser que a CBF pense nos clubes e mude esse regulamento. Seja como da série A, todos. Jogos 20 contra os 20, o 40, e aí, porque dinheiro eu acho que a CBF tem para fazer isso. Agora está faltando as federações conseguirem isso. Porque não é só a América que vai pagar esse preço, mas todos, o Santa Cruz do Recife, uma grande tradição, que agora está com a SAF, né, vai voltar a ser um grande competidor. Então, os clubes tradicionais merecem ter um respeito pela história que fizeram. E esse regulamento da CLD, ele é injusto. Ele não consegue que sempre os melhores preparados subam. Por uma questão do regulamento dos 3 mata-mata. Futebol não é uma matemática exata. É só errar um tempo de jogo que você corre para uma cobrança de pênalti e perder. Ricardo, se você tivesse que escolher um jogo que marcou sua vida, qual seria o jogo? Rapaz, eu tenho vários jogos, mas eu vou dizer dos mais recentes. E aí foi o 2-2 contra o Atlético Mineiro. Porque a gente saiu daqui, para vocês verem que é dirigente. O América perdeu do Santo André quando o empate subia. Ou uma ducha de água fria. Na segunda-feira já estávamos trabalhando demais para tentar conseguir o ponto lá em Minas. Tanto é que saímos daqui eu e o Gustavo, presidente, para Minas, para Brasília, já que o Brasiliense jogava contra o Noroeste. E a gente só não subiria se a gente não ganhasse nenhum ponto e o Noroeste ganhasse. Paulista, né? É, o Noroeste de São Paulo. Não era o Paulista. Era o Paulista. Era o Paulista, desculpa, era o Paulista. E fomos lá incentivar, apoiar o Brasiliense. O técnico era Roberto Fernandes, o presidente do clube me recebeu, o senador.
falamos com o plantel, né? E de lá partimos exatamente para... Aí fomos para Minas Gerais. Muito trabalho em Minas Gerais, apoio total ao plantel. E aí você perdendo de 2-0 no primeiro tempo. O Paulista ganhando lá em Brasília. E no segundo tempo o América entra com uma garra imensa, com futebol rápido, veloz. O América chega ao empate e consegue o título com mais de 80 mil pessoas torcendo pelo Atlético Mineiro, não querendo que o América botasse água no chope deles. O time do Atlético, faltando 10, 15 minutos, arranjou fôlego, motivação, partiu para cima. E aí nossa zaga, nosso goleiro Fabiano segurou a onda lá. Aí Max, Paulo Isidoro, Paulinho Kobayashi, Goeber, uma série de jogadores fizeram um partidaço e jogaram de igual para igual e conseguimos o empate e o ponto do acesso. Ali foi uma emoção incrível, porque a gente ganhou o ponto em cima do campeão brasileiro, né? Um clube da tradição do Atlético Mineiro, ele jogando para ganhar. Pois é, uma pergunta aqui do nosso Matson, que é um membro do Alvin Rubro-Cast. Inclusive o Matos participa de vez em quando, né? Ele está meio ausente, mas ele participa. Se você tem conhecimento com essa mudança da cúpula da SAF, aí saída de Pedro Weber e a chegada do Vitor, o senhor da SAF, como é que anda a relação da associação com a SAF? Você que é muito presente ali com o pessoal da associação, como é que anda essa relação? Se houve alguma melhora, né? Houve uma melhora considerável. Eu, por conta do Carnatal, né, final de ano, que eu trabalho com eventos, sou um dos diretores do Carnatal, sócio. Aí o Carnatal, o verão, no final de ano, eu confesso que não me aprofundei muito, mas tenho notícias, está tendo um diálogo bem mais aberto e eu acho que todos nós devemos aproximar mesmo. É como eu já disse, o América não vendeu, o América se associou, o América tem um percentual considerável e dentro daquele negócio, nem tudo é ruim. Eu tive uma observação quando nós nos subimos, que eu achei muito interessante, e o torcedor rubro, se não percebeu, eu vou contar como foi para ele ficar até mais tranquilo. Os investidores, os maiores investidores da SAF, ficaram muito insatisfeitos com o não acesso do América. Isso foi bom, que mostra que eles estão buscando o melhor para o time, para o clube. E quem entende um pouco sabe que eles vão ter o dinheiro deles, o retorno que eles merecem, até o lucro que eles merecem, se o América subir no projeto deles, inclusive, que é o projeto deles, subir da C para B, para D, da D para C e depois da D para B e permanecer na B brigando para subir na A. É aí onde vai dar o retorno. E então esse trabalho tem que ser junto, unido. A torcida tem feito sua parte todos os anos, é uma festa aqui na Arena das Dunas, mas o papo, a coisa está mais aberta, porque a gente tem o que ajudar eles, entendeu? Não só com a estrutura do clube, mas com algumas informações. A maioria do pessoal do ano passado, e talvez desse ano também, são pessoas de fora. Então tem uma realidade do futebol local, não só Potiguar, mas o Nordeste, que nós temos o que somar colaborando. Então acho que isso tende a acontecer um pouco e vamos torcer que dê tudo certo. Ricardo, nós estamos chegando nos finalmente, né, José? Eu não sei se você vai, tem tempo para pensar aí, tranquilo. Você poderia, assim, na sua cabeça, uma seleção do América, o melhor jogador, do goleiro ao ponta esquerda e o melhor treinador e também o pior. Pode ser o cara que você trabalhou também. Olha, o América teve grandes treinadores, fica até difícil dizer o melhor. Vitoriosos como Baltazar Germano, Ferdinando Teixeira, queira ou não queira, o Celso Teixeira também é um grande treinador, o temperamento atrapalha. Esse último treinador nosso, o Marquinhos, ele é um grande treinador, ele teve azar de não subir, mas o time dele, ele é um bom treinador. Mas teve Heriberto da Cunha, que subiu para a Série A, teve também Arthur Neto, bons treinadores. Roberto Fernandes, o próprio Diácono da Terra é um profundo conhecedor do futebol. Agora teve um treinador, que foi treinador Eduardo Rocha, que trouxe na Série A, Júlio César Leal. Júlio César Leal. Para mim, Leônidas também, outro grande treinador, mas como só posso citar um, eu vou citar Júlio César Leal, que pegou o América
com um plantel simples, na maior competição nacional, onde não tem o Cuiabá da vida na Série A, não. Só tem o Fera. E o América, até a 12ª rodada, até 8 rodadas últimas, o América estava entre os 8 que classificavam. O América jogava de igual para igual aqui e fora. E ele montou um esquema diferente de tudo. Júlio César Leal. Inclusive, foi uma pena o América não ter conseguido mantê-lo para o próximo ano por questão financeira. É o que eu digo, era injusta a participação financeira. Mas Júlio César Leal fez um trabalho assim marcante, dentre tantos outros que eu citei. Mas, como só pode citar um, sim, eu citaria Júlio César. E assim, do goleiro ao ponta esquerda, você que acompanha o América há muitos anos, aí pegou aquela época de Scala pra cá, pegou Scala não? Scala, meu pai dizia que foi o maior jogador que ele viu jogar aqui no futebol do Rio Grande do Norte. Scala, há 2 anos antes de vir pro América, estava na seleção brasileira. Aí o América conseguiu trazer eu diria assim, nós tivemos um grande goleiro, como não posso deixar de citar Fabiano, mas o meu goleiro de todos os tempos chama-se Rafael. Aí, vamos dizer, Ivan, Jalma e... Aí é difícil a lateral esquerda, mas vamos dizer, para citar um, vou citar. Tem Mingo, tem Olímpio, mas vamos botar Olímpio. Aí, volante, tem um jogador que ele jogou poucas partidas, mas com a camisa de volante do América, foi o maior que jogou no América, que era Juca Show. Aí você tem Elcio Jacaré, Souza. E na frente, a gente poderia dizer quem vou dizer para encerrar, Aloysio Guerreiro, né? E Ivanildo, né? Desse que você citou, eu vi alguns jogando realmente. Que tem tantos também. Veste, que é uma prata da casa. Foi um meio esquerda maravilhoso, isso nos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70. Ainda cheguei a vê-lo jogar. Tem jogadores, tem Moura, né? Mas você, quando tem no meio de campo, meio ataque, Elcio Jacaré, Souza, você fica difícil o outro entrar, né? Eu vi uma entrevista do Dr. Metterlink, e o Dr. Metterlink está no América desde o início dos anos 70, né? Ele disse que os maiores centroavantes que ele viu no América foi Silva e Lúcio Curió. Pronto, eu disse a Luiz, mas na hora que você disse Silva era um fenômeno, era frio dentro da área como Romário, só ele, para finalizar. Né? Curió também acho um grande jogador, mas não faria parte dos 11 não, sabe? Sim. Mas um grande jogador. Aí teve Reinaldo, que começou no América, depois foi para ABC. Aí foi para o Flamengo, foi campeão mundial pelo Flamengo, era o primeiro reserva, entrava sempre. É difícil, graças a Deus temos grandes nomes. Baltazar foi um volante que chegou a ser lembrado por grandes clubes. Marinho, né? Marinho Apolônio, outro fenômeno. Mas como a gente só pode citar 11, eu fui me lembrando aqui tivemos grandes goleiros. O Varlindo, que foi um goleiro espetacular, depois ele foi brasileiro de handebol. Na época o futebol pagava pouco, ele deixou o futebol profissional, era pernambucano. Mas é isso. Você pegou Valdir Apel, goleiro? Peguei Valdir, muito bom também, mas é como o Fabiano. O Fabiano também, para mim, foi um fenômeno, paredão mesmo. Muito responsável pelos nossos acessos. Mas o Rafael, ele era um goleirão. Teve um gringo também, um goleiro gringo que era um fenômeno, machucaram ele Léo, machucaram ele, pisaram na mão dele na semifinal, ele não jogou a final e nós perdemos o campeonato. Com ele em campo, eu acho que a gente teria ganho. Muito bom, muito bom. Ricardo Bezerra, falta 1 hora para o jogo começar, a gente vai começar o nosso pré-jogo, mas certamente você vai estar conosco aqui durante todo o jogo, né? Vou, e eu quero parabenizá-los pelo programa, pela essa forma inusitada que vocês fazem, um programa que defende um clube, mas respeitando todos os adversários, até os nossos principais adversários, sem chacota, né? Lógico que uma gozaçãozinha, um sorriso maior, uma piadinha após uma vitória sobre um mau adversário, faz parte do tempero do futebol. Eu digo é o tempero do futebol, mas respeitando os jogadores, que são profissionais dos outros clubes, e isso faz com que vocês sejam respeitados, tenho certeza, até por torcedores adversários, porque vocês enaltecem o nosso América, sem precisar bater erradamente nos adversários. Vocês fazem um trabalho bacana e é por isso que vocês têm uma enorme audiência com a torcida americana.
no meio esportivo, de programas esportivos de um modo geral. Lógico que tem alguns com mais audiência, até pelo histórico, pelo profissionalismo, por formar equipes tão boas. Mas é impressionante o trabalho de vocês, e eu digo que eu sou, através, quando não vejo ao vivo, o YouTube me faz nas madrugadas assistir para me atualizar. Muito bom, muito bom. A gente que agradece o espaço que você cede para a gente poder fazer esse trabalho de hoje daqui. Certamente é um marco também na história do Alvirrubrocast aí. Primeiro jogo oficial que o Alvirrubrocast consegue cobrir da Arena das Dunas. Né? Então, um marco num camarote privilegiado. Perfeito, né? privilegiado. Porque, hoje aqui eles transformaram esses camarotes em escritórios. São escritórios que viram camarote e permanece camarote na hora do jogo. E eu tenho um escritório aqui com alguns sócios. E vocês são bem-vindos. E se possível, eu gostaria de tê-los aqui todos os jogos. Coisa boa. Coisa boa. A gente que agradece. É isso aí. O torcedor que está conosco em casa já consegue enxergar o campo